Revelação surpreendente. A médica fria que mudou de vida ao encantar o CEO em uma noite incrível. As luzes brilhantes do evento iluminavam o sorriso exposto de Amanda, mas por dentro, tudo era escuridão. Vestida em um elegante vestido preto, ela se sentia como uma estranha em sua própria vida. Durante anos, seu foco inabalável na carreira como médica a fez esquecer o que era viver de verdade. O peso do sucesso se acumulava em seus ombros, enquanto a alegria e os sentimentos pareciam ser apenas vagas lembranças de uma infância feliz. Naquele evento na cidade que nunca dorme, sentado sob a artificialidade das conversas vazias, ela não esperava que a noite mudasse tudo. E então, ele apareceu. Ricardo, com um brilho no olhar e um sorriso contagiante, estava falando com todos. Seus gestos eram cheios de vida. A princípio, Amanda manteve a frieza habitual, mas quando o CEO se aproximou, algo despertou nela. Sua voz era uma brisa fresca em meio ao calor abafado da multidão. "Você é médica?" ele perguntou, e a leveza de suas palavras a envolveram como uma estrela cadente. Enquanto as horas passavam, as barreiras que Amanda construíram ao longo da vida começaram a desmoronar. Ricardo falava com paixão sobre suas ideias, seus sonhos, e de alguma forma Amanda se viu rindo. A risada dela, que normalmente soava tão distante, ecoava agora como uma melodia. Era um despertar. Os olhares que trocavam eram mais profundos que qualquer diagnóstico que ela já fizera. "Você pode salvar vidas, mas o que faz por si mesma?" ele perguntou, e nesse instante o coração dela disparou. Antes que pudesse processar tudo, seu celular vibrou. Era uma chamada urgente do hospital, um paciente em estado crítico. Tinha que ir, mas deixou um pedaço de seu ser com Ricardo. O dilema que se formou em seu coração era aterrador. Correu pelas ruas de São Paulo, cada gota de chuva se transformando em lágrimas. Por que estava tão angustiada? Era um trabalho, a vida que escolheu, mas algo em suas visitinhas no hospital sentia mais vazio do que nunca. Durante a cirurgia, em meio à pressão e ao caos, a imagem de sua mãe apareceu em sua mente, forte e amorosa, um ícone de resiliência. O que a tinha afastado daquela essência tão necessária? Entre o desespero de salvar uma vida e as lembranças do amor familiar que abandonara, Amanda percebeu que tinha que reencontrar o seu eu perdido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias que se seguiram, Amanda procurou os pincéis e as telas que sua mãe havia deixado. Havia uma chama nas cores que nunca havia explorado. O ato de desenhar liberava emoções há muito sufocadas. Ao dar vida às suas criações, ela finalmente começou a se reconhecer. Cada pincelada a transformava. Era como plantar sementes de amor e esperança no vazio que havia criado. E então surgiu a chance de um seminário sobre saúde mental e autocuidado. Uma voz interior a impulsionava a compartilhar sua experiência. Mas e se desapontasse os outros? O medo a dominava, mas também havia uma luz lá dentro. Justamente quando estava quase vencendo seu receio, um novo desafio aparecia. Ricardo a procurava, desempacotando seu convite para uma proposta que poderia mudar sua carreira. Sua nova vida na arte ou o antigo sonho como médica. As escolhas se acumulavam, e o que Amanda realmente desejava? O futuro parecia nublado, mas carregava em si a promessa de uma transformação ainda mais surpreendente. O que ela escolheria? Amanda respirou fundo enquanto olhava o convite de Ricardo espalhado sobre a mesa. As palavras "nova parceria" flutuavam em sua mente como um eco persistente, dançando entre suas ambições e suas dúvidas. O que mais intrigava a jovem médica é a forma como ele a olhava, como se enxergasse além do exterior que ela criara, uma armadura feita de rótulos e expectativas.
Decidida, ela pegou os pincéis novamente. Aquela tela em branco refletia sua confusão. O que fazer com a vida que levará a um novo propósito? A arte já estava se tornando sua terapia. As imagens que surgiam eram explosões de cores e formas que ela nunca imaginou serem possíveis. Mas ainda assim, a sombra do peso da responsabilidade como médica a seguia como um sussurro constante, questionando o que realmente importava. Enquanto criava, lembrou-se das noites em claro no hospital, das derrotas e vitórias que vivenciou. Cada paciente que salvou, cada vida tocada, vinha à sua mente como flashes de memória. Mas o que você faz por si mesma, Amanda? A pergunta de Ricardo reverberava de novo, trazendo uma nova dimensão ao dilema que agora se apresentava. As cores na tela começaram a se misturar, como suas emoções, e entre as pinceladas, Amanda decidiu que precisava de um tempo para refletir. Marcou um passeio no parque, um espaço onde o concreto e a natureza se encontravam. Ao caminhar entre as árvores, o ar fresco parecia purificá-la, afastar as nuvens de incertezas. Era ali que ela queria estar, cercada pela beleza da vida. Foi quando avistou Ricardo de longe, conversando com um grupo de jovens empreendedores. Seu coração disparou. Ele tinha essa capacidade de iluminar tudo ao seu redor. Sentiu-se invisível, uma espectadora de um filme ao qual uma vez fez parte, mas agora estava fora da tela. Mesmo assim, havia uma centelha dentro dela que não se deixava apagar. No entanto, em meio aos pensamentos confusos, Amanda encontrou coragem. Aproximou-se do grupo, a voz trêmula, os olhos fixos em Ricardo. Oi, posso me juntar a vocês? Perguntou, deixando um pequeno sorriso escapar. Ele olhou para ela, os olhos brilhando de alegria ao vê-la. Claro, estava esperando você. Toma um pouco do que estamos conversando. As vozes ao seu redor ficaram mais suaves, e ela sentiu como se fizesse parte da cena novamente, como se a cena da vida, que tantas vezes parecia distante, agora se expandisse como a galáxia diante de seus olhos. Estamos pensando em projetos inovadores para a saúde mental, disse um dos jovens, seus olhos cheios de esperança. A conversa fluiu e Amanda começou a compartilhar ideias. Cada palavra parecia um ladrilho de uma nova realidade que emergia, uma sinfonia de esperanças, como se todos na roda estavam criando uma ponte. Mas, no fundo, a pergunta ainda ecoava: e se você falhar? Essa interrogação se tornou um peso mais pesado ao observar os outros. O desejo de agradar os mestres da saúde, de manter sua imagem intocável, mas havia um desejo mais profundo que a guiava: a busca por autenticidade. Ao terminar a conversa, Ricardo a puxou para o lado, longe do grupo. Amanda, suas ideias são incríveis. Você realmente deveria considerar dedicar-se a isso, disse ele. A sinceridade em sua voz a fez sentir um calor subir pelo corpo. Mas e a medicina? E o hospital? Questionou ela, a incerteza visível em seu tom. Você pode fazer as duas coisas. Realidade e sonho podem coexistir. Você só precisa querer se permitir isso, respondeu ele com um brilho quase mágico nos olhos. A resposta era tudo que Amanda precisava ouvir, uma luz no fim do túnel de suas incertezas. Mas essa nova realidade trazia também um novo desafio. E se a arte não fosse sua única salvação? E agora, ao olhar para o caminho à sua frente, uma pergunta crucial pulsava dentro dela. Estou disposta a arriscar tudo isso por um sonho que recém despertei? Com o coração pulsando forte, Amanda sabia que estava no limiar de uma decisão que poderia mudar sua vida em definitivo. O que ela escolheria? Amanda caminhava com passos hesitantes, os pensamentos se entrelaçando em sua mente como fios de um novelo. O parque, agora iluminado pelo sol poente, parecia mais do que um simples espaço verde. Era um refúgio. A conversa com Ricardo ressoava em seu interior, quentinha e ao mesmo tempo desconcertante. Entre a medicina e a arte, onde seu coração realmente pulsava. Os pássaros cantavam, mas a melodia era abafada pelo barulho de sua própria ansiedade. Como posso trabalhar com arte e ainda ser médica? Existe espaço para os dois? Questionava, sua mente uma tempestade de incertezas. Aquela pequena conversa com Ricardo havia ampliado suas aspirações, mas agora elas pesavam como âncoras. Após algumas voltas, encontrou um lugar para sentar. O banco de madeira simples convidava ao descanso.
Mas o que Amanda precisava não era descanso, era clareza. Fechou os olhos por um momento, deixando a brisa fria acariciar seu rosto, e respirou fundo. A imagem da tela em branco veio à mente. A liberdade que sentia ao pintar, ao criar, a fazia sorrir. E se ela se permitisse arriscar? O cenário mudava ao seu redor enquanto ela pensava. O parque se enchia de gente, risadas, brincadeiras e a vida pulsando. Era tudo o que ela queria, sentir a vida, não só medicar as dores. Mas a dúvida persistia. E se a arte não fosse suficiente para torná-la feliz? E se o sonho de ser uma artista fosse apenas uma ilusão? Amparada pela escuridão que começava a cobrir o céu, seus pensamentos foram interrompidos por uma voz familiar. Oi, Amanda, posso me juntar a você? Era Ricardo, acompanhado de um sorriso aberto que iluminava a noite. O coração dela disparou novamente, tanto por sua presença quanto pela estranha conexão que ambos compartilhavam. Claro, estava só pensando sobre o que me disse mais cedo. Ele se sentou ao seu lado, o olhar esperançoso. Qualquer que seja a sua decisão, não precisa ser final. A vida é feita de escolhas e reescolhas, lembra? Amanda sentiu. Havia algo reconfortante em suas palavras, mas as preocupações individuais ainda pulsavam. Mas eu sou a médica, não a artista. Não posso simplesmente jogar tudo para o ar. Sua voz tinha um leve tremor. A frase escapou como um sussurro, uma pequena confissão. A pressão de ser vista, de ser julgada. Ricardo a olhou com empatia, seus olhos fixos nos dela. E se essa médica pudesse ser também uma artista? Você não gostaria de juntar essas duas paixões? A ideia parecia insana, mas havia uma chama que começava a acender dentro dela. Como? Ele começou a falar sobre um projeto que queria apresentar, algo que unia arte e saúde mental, e a cada palavra, Amanda se sentia puxada mais para perto. É um jeito de humanizar a medicina, de fazer as pessoas se conectarem de verdade com seus sentimentos. De repente, a peça do quebra-cabeça começou a se encaixar. Você quer me convidar para participar? Amanda perguntou, quase sem acreditar que essas palavras estavam saindo de sua boca. Exatamente! Pense em como você poderia usar sua experiência médica para ajudar os outros, mas através da arte. Imagine a liberdade de criar, de inspirar, de curar com cores e formas. Isso não agrada à sua alma? As cores da tela em branco voltaram a brilhar em sua mente. A possibilidade agora parecia palpável, tão real quanto a paleta de tintas em sua mesa. Porém, havia uma dúvida sutil pairando no ar. E se eu fracassar? Ricardo, percebendo seu temor, segurou sua mão suavemente. Você já levou vidas nas suas mãos, Amanda. O que a arte pode fazer se não for um reflexo de sua essência? Você é capaz. As palavras dele a eletrizaram, mas a pergunta ainda permanecia. E se essa não for a única verdade que preciso enfrentar? Antes que pudesse refletir mais, Ricardo piscou para ela. Eu te deixo pensar, mas prometo que juntos podemos transformar essa ideia em algo excepcional. Afinal, quem disse que a arte não pode salvar? Amanda sorriu, mas seu coração ainda estava em conflito. E se tudo isso fosse um grande equívoco? Com a neve de incertezas caindo em seu ser, uma nova pergunta ecoou em seu interior. Estou realmente pronta para esse novo caminho? E enquanto o sol se escondia completamente, a incerteza dançava como um fantasma à sua volta, deixando um mistério no ar. Amanda sentou-se à beira do abismo interior, entre o conhecido e o desconhecido, entre o conforto do jaleco e as cores vibrantes que aguardavam na ponta de seus dedos. A conversa com Ricardo ainda ecoava como um sussurro warm, e a ideia de juntar suas duas paixões fazia seu coração pulsar com uma mistura de medo e excitação. E se eu falhar? Era um mantra que não a deixava em paz. Não era só sobre ela, mas sobre todos que dependiam do seu trabalho como médica. O peso da responsabilidade a envolvia como uma neblina espessa. Ricardo interrompeu seus pensamentos. Desculpe, mas eu não consigo deixar de pensar que você é a resposta que estávamos procurando. Ele disse isso com tanta convicção que Amanda sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? Ela indagou, tentando decifrar a expressão dele.
Ele se inclinou cá mais perto, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e audácia. Esse projeto que estou criando, ele precisa de alguém que entenda a cabeça das pessoas, que conheça os medos, as inseguranças, alguém que possa traduzir tudo isso em arte. E você tem essa capacidade. Palavras simples, mas carregadas de uma profundidade que a atingiu em cheio. Amanda respirou fundo, tentando lidar com a avalanche de emoções. Será que poderia realmente se ver participando de algo tão diferente? A arte, que por muito tempo tinha sido apenas uma fuga, agora poderia ter propósito? Mas você não me conhece de verdade, disse, a dúvida arranhando a voz. E se eu não conseguir? E se o que eu criar não for bom o suficiente? Laura, a artista dentro de você sempre soube se expressar. E às vezes você só precisa de um pouco de coragem para deixar isso brilhar. Lembre-se, não é sobre ser perfeita, é sobre ser autêntica. Ricardo falou, com uma sinceridade que fez sua insegurança parecer um pouco menos pesada. Ela hesitou, olhando ao redor. As luzes do parque começaram a brilhar no horizonte, refletindo a transição entre o dia e a noite. Havia algo bonito naquele momento. A imagem parecia um espelho da sua própria vida. Era a transição que ela tanto precisava fazer. E se tudo der errado? Perguntou, ainda buscando um fio de esperança para se agarrar. E se tudo der certo? Ele sorriu, confiante, e aquele sorriso, de alguma forma, a fez ver que talvez, só talvez, ela estivesse prestes a abrir uma porta. A noite aprofundou-se e, enquanto a brisa leve começava a embalar seus pensamentos, Amanda fez a única coisa que pode fazer. Olhou nos olhos dele e se permitiu sonhar. Ok, vamos fazer isso, disse, a determinação crescendo a cada palavra. Um encontro de almas, uma nova jornada. Mas no fundo da sua mente, uma quantidade enorme de perguntas e um desejo de se proteger ainda a mantinham alerta. O que seria essa nova fase? Como isso mudaria sua vida? Estou mesmo pronta para isso? Ecoava mais uma vez. Enquanto falava, um grupo de jovens passou, rindo e dançando, trazendo um ar de leveza e liberdade. Amanda desejou sentir aquele mesmo desprendimento, e enquanto Ricardo a encorajava, seu coração palpitava em resposta. Vamos trazer aquela luz para o projeto, ele exclamou, e, numa explosão de inspirações, ideias começaram a fluir entre eles, tornando o momento especial. A energia parecia vibrar no ar e a ansiedade de Amanda começou a se dissipar. Mas, assim como a noite avançava, uma pontada de fatalismo voltou. Ela sabia que cada escolha carregava consequências, e juntos eles enfrentariam desafios que poderiam ser maiores do que imaginavam. Ao despedir-se de Ricardo naquela noite, um pensamento transformador cruzou sua mente. E se esse fosse o primeiro passo, não só para um projeto, mas para descobrir quem eu realmente sou? E naquele instante, sentiu pela primeira vez em muito tempo que poderia ser exatamente quem desejava. Contudo, enquanto olhava para as estrelas, a inquietação não a abandonava. Que segredos e surpresas estavam por vir? E entre as possibilidades que se desenhavam, a grande pergunta permanecia. Estou pronta para me abrir para essa nova fase, mesmo que isso traga à tona partes de mim que nunca explorei? Foi essa incerteza que a acompanhou, como se uma nova jornada estivesse prestes a começar, envolta em um turbilhão de emoções. E a única certeza que tinha agora era que a história dela estava apenas começando. Amanda acordou com o sol filtrando através das cortinas. O dia prometia ser brilhante, mas dentro dela, a tempestade emocional ainda rugia. Sentou-se na beira da cama, perguntando a si mesma se tinha realmente a coragem de dar aquele passo. Hoje, tudo pode mudar, pensou, com o coração acelerado. Na hora do café, sua mãe olhou para ela com uma expressão de preocupação. Amanda, você está bem? Parece distante. A mãe sempre percebeu quando algo não ia bem. Amanda sorriu tentando disfarçar. Estou ótima, só pensando em algumas mudanças. As palavras saíram quase como um sussurro, e enquanto sua mãe apenas assentia, Amanda se sentiu um pouco mais leve. Após o café, ela se lançou ao trabalho no hospital, mas sua mente estava distante, viajando entre as tintas e pincéis que esperavam por ela. Cada paciente atendido parecia um eco do que ainda estava por vir.
As conversas sobre dor e luta a conectavam com a vivência que, a partir daquele dia, poderia se transformar em arte. A ideia de colaborar com Ricardo estava crescendo, como uma semente que finalmente encontrava terra fértil. Durante o expediente, ela fez anotações sobre suas observações cotidianas com os pacientes, tentando captar suas histórias e emoções. A arte realmente pode ajudar as pessoas, refletia, enquanto anotações se acumulavam em sua mesa. Foi quando uma dessas interações a marcou profundamente. Um jovem paciente, Lucas, entrou no consultório com um sorriso tímido, mas os olhos tristes. Após um breve exame, ele confidenciou: "Doutora, às vezes só quero ser ouvido. O mundo parece pesado demais." Naquele momento, Amanda teve uma epifania. As palavras do garoto eram exatamente os sentimentos que ela queria transmitir através da arte. O desejo de ser visto, compreendido, acolhido. Naquele instante, algo dentro dela parecia se quebrar. A arte não seria apenas um projeto, era uma necessidade. Um jeito de dar voz ao que muitos sentiam, mas não conseguiam expressar. Ao final do dia, ela se encontrou com Ricardo no parque. O céu aberto, colorido pelas cores do pôr do sol, refletiu a emoção crescente dentro dela. "Ricardo, eu quero fazer isso com você. Quero misturar histórias de vida com arte." As palavras saíram como uma explosão, e o brilho nos olhos de Ricardo provou que ele também sentia essa energia. "Isso vai ser incrível! Podemos criar algo que realmente impacte as pessoas", ele respondeu com um sorriso genuíno. Amanda sentiu um arrepio, como se o destino estivesse a seu favor. Mas enquanto a empolgação crescia, um pensamento sombrio surgia. "E se as histórias que eu quiser contar forem mais profundas do que eu consigo lidar? E se revelar tudo deixar cicatrizes?" Essa dúvida era como uma sombra, sempre à espreita. Nos dias que se seguiram, Amanda se dedicou intensamente ao projeto. Frank, o dono de uma galeria de arte local, ficou interessado na proposta e ofereceu um espaço para a exposição. Apesar do entusiasmo, a pressão também aumentou. A ideia de expor suas vulnerabilidades e as de outras pessoas era assustadora. E quando chegou a noite da primeira reunião com Frank, o coração de Amanda disparou. O barulho da galeria lotada ecoou em seus ouvidos enquanto ela se preparava para apresentar suas ideias. Todos estavam ali, esperando por algo grandioso. A expectativa gerava um nó em seu estômago. Enquanto tomava um gole d'água, Amanda olhou para os rostos ao redor. O que eles pensariam se soubessem a verdade da minha história? Se soubessem que por trás da médica existe uma artista que teve vergonha de se mostrar? O dilema a consumia. Por um lado, estava empolgada para compartilhar, mas por outro, temia o julgamento. Com a voz trêmula, ela deu um passo à frente. "Eu estou aqui para falar sobre um projeto que pode mudar vidas." Mas antes que pudesse concluir, a porta da galeria se abriu abruptamente. Alguém entrou trazendo uma carga de expectativa. Ricardo havia chegado. Seu olhar iluminou a sala, mas a verdadeira pergunta era: ele traria consigo algo que mudaria tudo naquele momento? Olhos fixos na entrada da galeria, Amanda sentiu um misto de alívio e apreensão ao ver Ricardo se aproximar. O modo como ele andava, seguro e com um sorriso que transbordava energia, parecia a acalmar seu coração. Coração acelerado. Mas algo em sua expressão também deixava Amanda intrigada. "Desculpe pelo atraso", disse Ricardo, com um suspiro que parecia carregar todo o peso da noite. Eu tenho algo importante para te contar." O murmúrio na galeria cresceu enquanto a plateia aguardava o desfecho da apresentação. Amanda podia sentir o olhar de todos sobre ela, a ansiedade se misturando com a expectativa. Ela gesticulou para Ricardo, pedindo que ele ficasse ao seu lado. "Agora não, Ricardo. Primeiro vocês precisam ouvir isso", ela afirmou com um sorriso nervoso, tentando manter o controle da situação. Ricardo balançou a cabeça, mas Amanda percebeu que ele ainda lutava internamente. Assim que ela começou a compartilhar sua visão sobre o projeto, falando com paixão sobre as histórias que queria capturar através da arte, o rosto de Ricardo se iluminou, mas ele ainda parecia distraído.
As palavras saíam de sua boca como água clara, revelando sua necessidade de conexão e a vontade de dar voz aos que estavam silenciados. Meu sonho é mostrar que a arte pode ser uma forma de cura, ela declarou, sentindo a energia da sala mudar. Algumas pessoas assentiram, outras olhavam com carinho. A arte tocava as emoções, e Amanda começou a acreditar que poderia realmente fazer algo impactante. Mas, nesse momento, a expressão de Ricardo mudou. Ele finalmente, com dificuldade, interrompeu Amanda. Eu só preciso que você saiba, eu encontrei um jeito de ajudar o projeto a ganhar vida. O otimismo que emanava dele foi rapidamente coberto por uma nuvem de incerteza. Como assim? O que você quer dizer? Amanda questionou, sentindo uma mistura de confusão e esperança. Os sussurros se intensificaram, as pessoas claramente intrigadas. Ricardo respirou fundo e disse: Eu conversei com meu chefe. Ele ficou tão empolgado com a ideia que está disposto a financiar nossa exposição, mas tem uma condição. O coração de Amanda parou por um segundo. A oportunidade era enorme. Ele quer que você faça um discurso para um evento de gala, onde os investidores estarão. É uma chance de exposição que pode transformar tudo. O tempo pareceu congelar. Amanda olhou ao redor, sentindo a pressão de todos os olhares. Uma parte dela queria se esconder, mas outra parte pulsava com uma alegria avassaladora. Um discurso? Na frente de investidores? Isso é sério? Sim, e eu sei que você pode fazer isso. O que você tem a oferecer vai além da arte, Amanda. É a sua história, seu talento, sua paixão. Acredite em mim. O espaço parecia pequeno, a intensidade dos sentimentos quase sufocante. O fragmento de dúvida que sempre acompanhou agora rugia dentro dela. E se eu falhar? E se eu me revelar de um jeito que não consigo suportar? Ela olhou para Ricardo. Você acredita que eu posso? Os olhos dele encontraram os dela com uma confiança que Amanda nunca havia sentido antes. Mais do que tudo, Amanda, você é capaz de transformar vidas. Você só precisa acreditar. Com o coração disparado, ela percebeu que aquele poderia ser o começo de algo. Um momento que mudaria sua trajetória. Mas, antes de dar uma resposta, outra pergunta surgiu em sua mente. E se, além da minha história, houver algo que eu escondi até aqui? Algo que pode mudar tudo ainda mais? Uma nova insegurança brotava, fazendo seu estômago revirar. O que seria essa verdade escondida? E a exposição não seria apenas artística, mas algo muito mais íntimo? As luzes da galeria piscaram suavemente e Amanda tomou a decisão de que não iria mais se esconder. Vamos nessa, Ricardo. Vamos transformar essas histórias em arte. Mas também eu preciso descobrir a minha verdade antes de nos jogarmos de cabeça nisso. Nesse momento, Amanda percebeu que aquela jornada seria mais do que apenas arte. Seria um mergulho profundo na própria alma. Um caminho repleto de descobertas e, quem sabe, revelações dolorosas. O que ela estava prestes a descobrir poderia ser o que realmente faltava para se libertar. Ao olhar novamente para o público, um silêncio preenchido de expectativa tomou conta do lugar. O próximo passo podia mudar tudo, o futuro de seu projeto e sua vida. E a pergunta que a atormentava aparecia mais nítida do que nunca. O que vai acontecer quando a minha verdade finalmente vier à tona? Quando o silêncio tomou conta da galeria, Amanda se viu imersa em suas próprias reflexões. O coração pulsava, cada batida ecoando seu desejo de ser verdadeiramente vista. Mas a conversa sobre o discurso não era apenas uma oportunidade, era uma porta entreaberta para algo mais profundo que há muito tempo sentia, a necessidade de se revelar. O olhar de Ricardo ainda a fixava, transparecendo uma confiança que a desarmava. Ele a encorajou a seguir em frente, mas havia uma sombra em seu olhar, como se ele mesmo estivesse lutando com suas próprias verdades. Você está pronta, Amanda, ele murmurou, e, mesmo sem saber o porquê, isso a acalmou. Amanda respirou fundo e decidiu que era hora de enfrentar os fantasmas que a assombravam. Eu vou fazer isso, e não só para o projeto, vou fazer por mim.
O alívio chegou como um sopro de vento fresco, mas também trouxe uma nova inquietação. Mas, antes disso, preciso de um tempo a sós, preciso processar tudo isso. Ricardo a observou de maneira compreensiva. Claro, vamos conversar mais tarde. Eu estarei aqui por você. Ele não foi embora, permanecendo próximo, mas respeitando o espaço dela. Assim que a apresentação terminou e as luzes da galeria se apagaram, Amanda se afastou, buscando um canto tranquilo. As vozes da plateia se dissiparam, mas seu próprio pensamento era um turbilhão. As lembranças sorrateiras da sua infância, as feridas emocionais que sempre carregou como um peso e as decepções que haviam moldado sua visão de mundo voltaram a assombrá-la. No silêncio, as palavras de sua mãe ecoaram. A vida é um mosaico de verdades, querida. Algumas são fáceis de mostrar, outras você precisa encontrar. Amanda mordeu o lábio, repassando cada momento em que decidira não se expor. Cada frustração gerava um novo porão de sentimentos reprimidos. O que será que de verdade está escondido? Amanda sussurrou para si mesma, como se isso pudesse dar vida a algo que há tanto tempo estava adormecido. Quando finalmente se permitiu sentir, uma onda de emoções a embargou. As lágrimas surgiram nos olhos e em um solavanco elas deixou rolar livremente. Ali, na escuridão da galeria, Amanda enfrentou sua verdade, o medo destrutivo de não ser boa o suficiente, de não ter o direito de brilhar. De repente, uma imagem surgiu em sua mente, o pequeno ateliê da sua avó, onde ela passava horas pintando. O cheiro de tinta, a mistura de cores vibrantes, lembranças de risadas e amor que seu coração ainda guardava como se fosse um tesouro. A pintura era sua primeira forma de expressão, mas o medo a havia afastado desse mundo por tanto tempo. Eu preciso voltar a isso, ela pensou, um sopro de esperança inteirinha se formando dentro dela. Então Amanda levantou a cabeça, sentindo-se mais forte, mais corajosa. Aquela revelação a estava empoderando. Movida por um ímpeto inesperado, saiu do canto escuro e se dirigiu até Ricardo, que ainda conversava com alguns convidados. Ao vê-la, ele sorriu com intensidade, como se estivesse esperando por ela. "Você está bem?" "Estou. Quero dividir minha história no evento. Quero que o meu verdadeiro eu apareça na exposição", Amanda disse decidida. Os olhos de Ricardo brilharam, uma chama renovada de entusiasmos dançando neles. "Você vai arrasar, sabia que você ia encontrar essa coragem." "Mas sei que tem mais a ser revelado", ela respondeu hesitante. "Não posso esconder isso para sempre." A expressão de Ricardo se tornou séria. "O que seria isso, Amanda? O que você ainda não disse?" Ela hesitou um momento, temendo que o que tinha a dizer pudesse mudar tudo, mas a decisão já estava tomando forma em sua mente. "Quando você falou sobre mim se expor, eu percebi que não é só sobre a arte, é sobre a verdade que não contei para ninguém." As palavras ficaram presas na garganta. "E se essa verdade também me separar de você?" "Só haverá um jeito de descobrir", Ricardo falou, cruzando os braços. "Estamos juntos nisso, não importa o que seja." Amanda respirou fundo, sentindo que estava à beira de uma nova era. Com o coração acelerado, ela se perguntou o que realmente estava por trás de todos aqueles sentimentos que nunca havia compartilhado. Se Ricardo estivesse pronto para estar ao seu lado, ela também precisava estar pronta para expor a verdade que sua alma tanto carregava. "Eu vou precisar de mais tempo, mas prometo que antes do evento serei verdadeira com todos, especialmente comigo mesma", Amanda afirmou determinada. "O que quer que venha, estarei aqui esperando você", disse Ricardo, e o apoio em suas palavras a fez sentir um calor reconfortante. Mas, no fundo, uma questão pairava sobre ela. E se essa verdade, quando revelada, for a última coisa que eu realmente esperava? Amanda sentiu um misto de ansiedade e expectativa enquanto se afastava de Ricardo. A verdade que estava prestes a encarar não era apenas uma peça de arte que poderia ser admirada ou rejeitada. Era um pedaço dela mesma, algo que poderia definir todo o seu futuro. Com cada passo que dava, lembranças e emoções brotavam como flores em um terreno fértil. Ela caminhou pela galeria silenciosa, agora apenas iluminada por algumas luzes baixas, que criavam sombras dançantes nas paredes. O aroma da tinta ainda pairava no ar, trazendo à tona as memórias do ateliê da avó que reverberavam em sua mente. Era como se fosse uma viagem ao passado, repleta de emoções que ela havia guardado em baús escondidos.
Com cada passo que dava, lembranças e emoções brotavam como flores em um terreno fértil. Parou diante de uma das obras expostas, um retrato de uma mulher com um olhar intenso, quase como se estivesse desafiando o espectador a mergulhar em suas profundezas. É sobre isso, não? Pensou, percebendo que aquela pintura reflexiva e poderosa não a deixava indiferente. Precisava transmitir algo tão autêntico quanto aquilo. Com o coração acelerado, ela decidiu que não poderia mais adiar. O dia do evento se aproximava, e dentro de si, a criatividade começava a fluir, como um rio que rompe sua barragem. Amanda se lembrou de como a arte lhe dava voz, luz e uma forma de se conectar com o mundo à sua volta. Ela sorria ao imaginar as histórias que poderia contar através de cada pincelada, cada cor. Resolveu então pegar seu caderno de esboços que havia ficado esquecido em uma prateleira empoeirada. Ao abrir as páginas, viu desenhos inacabados que refletiam seus sentimentos mais profundos, como se fossem ecos de suas verdades interiores. Essas linhas precisam de vida, sussurrou, e a ideia de revitalizar aquelas imagens a encheu de energia. Naquela noite, decidiu que iria trabalhar até tarde. Amanhã começaria a transformar aquelas linhas em algo mais profundo, algo que a representasse por completo. O estúdio de sua avó se tornaria um refúgio, um espaço sagrado onde ela seria livre para criar e, ao mesmo tempo, se revelar. Quando finalmente chegou em casa, ao passar pela porta, encontrou o caderno empoeirado na estante. Cada página tinha uma história, uma ferida e um desejo. E ali, nas entrelinhas daquelas obras não concluídas, estava sua verdade, um medo avassalador de não ser aceita, de não ser amada na totalidade do que ela era. A vida é um mosaico de verdades, pensou novamente, ressoando com as palavras da mãe. Ela não poderia esconder mais nada. Com coragem, começou a desenhar. As imagens fluíam de sua mente e coração como um rio caudaloso. Com cada traço, sentia que estava não só criando arte, mas curando antigas feridas. Horas mais tarde, exausta mas satisfeita, ela recostou a cabeça na mesa. O traço final no caderno a fez sentir um nó na garganta. Era isso que queria mostrar. Era nessa tela que ela se encontrava, refletindo seus altos e baixos, suas sombras e luzes. Porém, uma nova inquietação a assaltou. Como Ricardo reagiria a essa nova versão dela? O olhar dele, sempre tão generoso, poderia suportar o peso da verdade que agora estava prestes a revelar? Ela sabia que, ao abrir aquele baú repleto de suas emoções, poderia não apenas se libertar, mas também arriscar a relação que começava a tomar forma com Ricardo. E então, outro pensamento neste turbilhão a atormentou. E se aquilo que ela mais desejava se tornasse o seu maior medo? Com o dia do evento se aproximando, a pergunta ficou ecoando. Estaria ela verdadeiramente pronta para se despir não só da arte, mas também de si mesma, se entregando de vez ao desconhecido? A manhã do evento chegou mais rápida do que Amanda esperava. O sol iluminava a cidade com uma intensidade que parecia refletir sua própria agitação interna. Ela acordou com um nó no estômago, sentindo a mistura de medo e esperança. A arte que havia criado na noite anterior agora ocupava um espaço importante em sua mente, como um amigo que estava prestes a entrar em uma sala cheia de estranhos. No caminho para a galeria, as ruas pulsavam com vida. Gente apressada, risadas, o som dos carros, tudo parecia um pouco mais vibrante naquele dia. Mas a alegria ao redor não conseguia abafar as dúvidas que ecoavam em sua cabeça. O que se passaria na mente de Ricardo quando visse sua obra? A ideia de ser despida diante dele e do público a deixava ansiosa. Ao chegar à galeria, as luzes estavam acesas e a atmosfera estava carregada de energia e expectativa. Amanda sentiu a respiração acelerar enquanto observava os artistas e convidados se organizando. As paredes estavam adornadas com as criações de talentos locais, mas seu olhar se fixou no espaço que seria reservado para sua obra. Era como se o tempo parasse e todas as conversas ao redor se transformassem em um murmúrio distante. Ela se afastou um momento, buscando um canto reservado para respirar. Olhou pelo vidro da janela e viu um movimento lá fora, tão livre. Desejou ter essa liberdade. Mas não, estava ali, e essa era a sua escolha. A escolha de se expor, de se permitir ser vista. E então, ela se lembrou do retrato que havia desenhado. Aquela mulher forte e desafiadora. Era como se naquele instante a mulher da pintura quisesse falar através dela. Amanda, você é forte, mostre isso ao mundo, pensou. As palavras, como um mantra, a encheram de coragem. Ricardo finalmente chegou,
Estava impecável, com um olhar que parecia brilhar ao vê-la. Amanda sentiu o coração acelerar, misturando uma alegria intensa com o medo que a acompanhava. Ao se aproximar, ele sorriu e disse: "Estou tão ansioso para ver sua obra." A forma como ele olhou para ela fez Amanda se sentir vista de uma forma que nunca havia experimentado antes. "E eu estou ansiosa para mostrar", respondeu, tentando disfarçar a insegurança na voz. O pequeno diálogo acendeu uma centelha de esperança em seu peito, como se Ricardo tivesse o poder de dissipar suas incertezas. O evento começou e as pessoas se passaram e aglomeravam ao redor das obras. Quando finalmente chegou a vez de Amanda, ela subiu ao palco, o microfone em mãos. "Essa peça é uma extensão de mim, das minhas lutas e vitórias. Espero que cada um de vocês encontre um fragmento seu aqui." Assim que começou a falar, as palavras fluíram. Classificou cada elemento de sua arte, revelando as verdades que antes guardava jogadas a 7 chaves. Mas, enquanto falava, percebeu que a emoção a dominava mais do que ela se atreveu a imaginar. Algumas lágrimas escaparam de seus olhos, enquanto se lembrava das dores e das esperanças que a levaram até ali. No olhar de Ricardo, ela viu apoio e, ao mesmo tempo, um questionamento. Isso a perturbou. Ao terminar a fala, um silêncio breve tomou conta do ambiente. Então, os aplausos começaram. Foram genuínos e calorosos, mas, por um instante, Amanda sentiu-se vulnerável, como se estivesse completamente exposta. Ao descer do palco, o coração ainda pulsando com a adrenalina, encontrou Ricardo esperando por ela com um olhar penetrante. "Você foi incrível. A forma como você se mostrou é inspiradora", ele disse, sua voz carregada de emoção. Ela sorriu, mas dentro dela, um novo tipo de ansiedade se formou. Como ele interpretaria as camadas mais profundas que não conseguiu revelar? Antes de conseguir perguntar, a porta se abriu e uma figura familiar apareceu, sua ex-colega de faculdade, com um olhar que parecia querer dizer muito. E nesse instante, Amanda sentiu que as verdades ainda estavam por vir. O que mais poderia ser revelado a partir daquela noite incrivelmente transformadora? O calor das luzes da galeria envolveu Amanda, mas tudo ao seu redor parecia distante. Os aplausos ainda ecoavam e ela havia acabado de desvendar sua arte e seu coração para um público que mal conhecia. Estava a um passo de se tornar alguém que nunca imaginara ser. Não apenas uma médica, mas também uma artista que ousou ser vulnerável. Mas a sensação de conquista ainda era assombrada por dúvidas. O olhar de Ricardo estava fixo nela, o entusiasmo em seus olhos era contagiante. Havia algo a mais, algo que a perturbava. Amanda vislumbrou uma figura que se aproximava rapidamente. Era sua ex-colega de faculdade, Sofia, uma lembrança de um passado que parecia tão distante agora. Ao vê-la, o coração de Amanda disparou, mas não apenas pela surpresa. Havia um peso emocional que a seguia. Sofia parou diante dela, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Amanda, não posso deixar de dizer o quão impressionada estou. Sua coragem em se expor é inspiradora." Mas havia uma nuance na voz dela, uma hesitação que Amanda interpretou quase imediatamente. Seriam saudades ou algo mais? "Obrigada, Sofia. Era um desafio que eu precisava enfrentar." Amanda respondeu, tentando manter o tom positivo, mas era como se um arrebentamento emocional ameaçasse aparecer. Algo entre elas ainda não estava resolvido. Ricardo, percebendo a tensão, se aproximou e a colocou uma mão nas costas. "Se precisar de um tempo ou de um espaço..." "Amanda, você me avisa." As palavras de apoio dele eram como uma âncora no mar agitado de sentimentos que borbulhavam dentro dela. "Na verdade, eu gostaria de conversar, Sofia, sobre nós", Amanda disse de forma decidida, confrontando de frente o que já estava adiado há tanto tempo. Seu olhar firme encontrou o de Sofia, como se o universo tivesse conspirado para trazer essa conversa à tona naquele instante crucial. "Claro", Sofia respondeu, mas havia uma sombra no rosto dela. "Eu também precisava falar."
As duas se afastaram do barulho da galeria e se instalaram em um canto mais reservado, onde a música e as vozes se tornaram um eco distante. O ar parecia tenso, carregado de palavras não ditas que pairavam como nuvens prestes a despencar. Eu senti sua falta. Na faculdade nós éramos tão próximas, até que você se afastou. Sofia começou, a sinceridade invadindo seu tom. Mas eu também quero saber como você está realmente. Amanda respirou fundo. Eu me perdi, Sofia. Trabalhar tanto como médica, me dedicando a salvar vidas, me fez esquecer quem eu era, não só como profissional, mas como pessoa. As confissões saíam num fluxo incontrolável, as palavras atravessando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Eu senti que não tinha o direito de falhar, de buscar a arte quando a medicina era a minha obrigação. Mas recentemente descobri que a arte me cura, e se isso não me fizer médica, talvez eu não saiba mais o que eu sou. Sofia escutou, e a expressão dela se suavizou. Amanda, ouvir isso me faz entender melhor o que você passou. Eu também me afastei. As expectativas, as pressões, elas nos isolam. O que pensei que estava sendo apoio se transformou em barreiras silenciosas. Na troca de palavras, uma sensação de compreensão se instalou, como se cada uma pudesse sentir as dores da outra. A distância que parecia insuportável agora fluía como um riacho de estreitamento entre suas almas. A gente pode começar de novo, sabe? Acredito na força do que somos e na importância de nos reconectar, Amanda concluiu, a luz da esperança batendo na escuridão. Sofia assentiu, com os olhos um pouco marejados. Por favor, vamos. Não precisamos ser só lembranças, vamos ser presentes na vida uma da outra. As duas se abraçaram naquele espaço restrito, trazendo a sensação de acolhimento e renovação. Enquanto caíam as barreiras que as separavam, Amanda também percebeu que estava aberta a novos começos. Quando se afastaram, a conversa fez com que Amanda olhasse para Ricardo com um brilho diferente. Ele percebia as mudanças dentro dela, e o orgulho em seus olhos só a encorajava mais. Uma nova certeza se formava. A arte não era apenas uma nova direção profissional, mas um caminho para o autoconhecimento e conexão com os outros. Voltaram para a galeria onde as vozes já ecoavam em celebração. Vamos juntos transformar essa exposição. Sua coragem é uma fonte para muitos, Ricardo afirmou. E Amanda, ao ouvir isso, sentiu que a jornada apenas começava. Sim, juntos, não apenas como médico e artista, mas como pessoas dispostas a dar vida às nossas verdades, respondeu Amanda com um sorriso radiante. As promessas de um futuro renovado brilhavam como estrelas no céu noturno. Entre risos e abraços, Amanda percebeu. A vida é feita não apenas de escolhas, mas de conexões e do poder da verdade. O evento, que fora seu primeiro ato de coragem nas artes, se transformou em um novo capítulo de reconexão e transformação. E enquanto as luzes da galeria refletiam as cores que agora habitavam sua alma, Amanda sabia que tudo havia mudado e que seu caminho estava iluminado por um novo propósito. Agora, um desejo ardente acendia dentro dela. Era o momento de convidar todos a se juntarem a essa jornada, a criar e compartilhar histórias que elevam, que curam, que transformam. Uma experiência que seria apenas o começo. Se você se emocionou com essa história e deseja acompanhar novas jornadas de transformação, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos dar força para criar mais conteúdos impactantes. Comente suas reações e teorias sobre o final. Mal podemos esperar para ouvir o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e se juntar a nós nessa incrível jornada. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não perca nem mais um segundo, faça sua voz ser ouvida.